Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês nesta manhã, em mais uma aula nossa, nesse domingo abençoado, já abençoado por Deus pela abertura com o nosso presbítero Antônio Juliano. Foi uma grande bênção e pudemos ver ao final as fotos, né, de nossa igreja. Muito legal, muito emocionante. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos presencialmente, né, novamente. Creio que é o desejo de todos. Vamos estar orando por isso. Muito bem. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Prontinho. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Muito bem. Na última aula que nós tivemos o início da nova revista com a nossa irmã Jailza. Então, nós recebemos a nova revista, né? Nós, professores, fomos buscar lá na igreja. E a revista é uma continuação daquela grande série que estamos abordando, que já tivemos no passado, né? Que é a grande série chamada Uma Viagem pela História da Redenção. E essa revista é a quinta parte da história da redenção, que começa com o início do ministério do nosso Senhor Jesus. Então, na última aula, nós vimos sobre João Batista, né, com a nossa irmã Jailza. A aula chama Ecos do Deserto. Então, nós vimos sobre João Batista, sobre a profecia que havia sobre ele, né, sobre o nascimento de João Batista, e um pouco do ministério de João Batista. Vimos sobre o batismo que João Batista realizava, o batismo com águas, né, um batismo para arrependimento, e, e também vimos ele anunciar o Senhor Jesus, né, dizer quem o Senhor Jesus era, quando ele avistou ao Senhor Jesus ali na praia. Então ele viu o Senhor Jesus e ele disse, né, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, basicamente, a aula passada foi sobre João Batista e o início do ministério do Senhor Jesus. E ficou de aplicação para nós a importância de nós anunciarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho para os nossos próximos e também chamá-los ao arrependimento, assim como João Batista fez. Era uma, era uma característica muito evidente na pregação de João Batista, o chamado para o arrependimento, que por vezes em nossos dias pode ser que não esteja tão frequente em algumas pregações que poderemos ouvir, né? Mas o arrependimento ele é necessário para a salvação. É necessário arrepender-se do pecado. E João Batista pregou assim. E nós também devemos. Muito bem. Antes de nós comentarmos o texto, nós vamos orar. Pedir para o Senhor nos abençoar nesta manhã, para que nos dê entendimento através da sua palavra, para que possamos ser edificados por ele
e que assim possamos glorificar ainda mais Ele. Então, pedirei para o Enzo fazer essa oração por nós, para que Deus nos abençoe nesta manhã. Bom, vamos orar. Senhor, ó Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui na tua presença, orando, glorificando a Ti, mesmo durante essa pandemia, Senhor. Obrigado porque o Senhor, acima de tudo, nos protege, nos abençoa. Por favor, Senhor, nos perdoa porque nós somos falhos, nós sabemos disso. E nos ajude a melhorar cada dia. E abençoe essa aula maravilhosa. Nos perdoe por todos os pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. O tema da aula de hoje, como vocês puderam ver, né, no anúncio pela EBD, é Cristo, o Prometido. Lição de número 2 da nossa revista. Então, a proposta de hoje é nós vermos algumas passagens bíblicas que estavam apontando para a vinda do nosso Senhor Jesus. Passagens como profecias a respeito do nosso Senhor Jesus e passagens também que apontavam para ele e também, se caso nós consigamos, pelo tempo, nós também veremos as chamadas teofanias, que é um termo dado para possíveis aparecimentos do nosso Senhor Jesus no Antigo Testamento antes da sua encarnação, que é muito interessante. Mas caso não dê tempo de chegar nessa parte, depois eu tentarei fazer uma gravação e posso enviar para vocês depois. Mas vamos lá. Então, gostaria de comentar esse trecho que nós lemos no início, né? Aqui, em Mateus 16, versículos 13 a 17, nós temos a famosa confissão de Pedro a respeito do nosso Senhor Jesus. Aqui, o Senhor Jesus indaga aos discípulos, pergunta aos discípulos, inicialmente, o que o povo estava dizendo a respeito dele. O que o povo cria a respeito do Senhor Jesus. E aqui o trecho demonstra que o povo tinha diversas opiniões a respeito de quem era o Senhor Jesus. Uns diziam que era João Batista, mas João Batista, aqui nessa ocasião, ele já havia sido morto. Né? João Batista, nós sabemos, ele foi decapitado a mandado de Herodes, né? Na verdade, da esposa de Herodes. E então João Batista já havia sido morto. Então, certamente, não poderia ser João Batista. Outros diziam que poderia ser Elias, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, né? E outros diziam Jeremias, também outro grande profeta. E outros, algum dos profetas. Então, basicamente, eles viam ao Senhor Jesus como um profeta, basicamente. Eles sabiam que ele não era alguém comum. O Senhor Jesus não era uma pessoa comum, né? Ele ensinava com autoridade, ele fazia milagres, mas o povo pensava ser ele um dos profetas. Então aqui não há descrição do povo crendo que o Senhor Jesus poderia ser o Messias, né? Contudo, aí o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro aqui, né, Pedro, ele responde representando os discípulos de certa forma, né? Pois o Senhor Jesus pergunta aos discípulos e Simão Pedro se manifesta e diz que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo no Antigo Testamento significa Messias, né? Só que no grego, que é a palavra Cristo, significa ungido, mas é a mesma palavra. Ou seja, o que Pedro estava querendo dizer? Que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido, o ungido de Deus, o ungido único,
Embora outros reis também foram ungidos pelo Senhor, o Senhor Jesus era o ungido único. Ele era o Messias. E Pedro respondeu muito bem. Ele respondeu, e aí o Senhor Jesus diz: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, somente aqueles a quem o Pai revelou poderiam afirmar que Jesus era o Messias. Assim como nós podemos dizer hoje que Jesus é o Messias, que já veio, mas nós podemos afirmar. E ao afirmar, ao crer de fato no Senhor Jesus, nós demonstramos que, na verdade, o Pai nos revelou isso. Na verdade, Deus nos concedeu isso do seu Espírito Santo para que possamos fazer essa afirmação que é verdadeira. Muito bem, então Pedro afirmou que Cristo era o Messias, que nosso Senhor Jesus era o Messias. Então agora nós vamos fazer uma breve passagem pelo Antigo Testamento. Aqui nós estamos no Evangelho de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos fazer uma passagem pelo Antigo Testamento para ver trechos que estavam dizendo a respeito do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Estavam apontando para o nosso Senhor Jesus. As profecias de que o Messias viria, as profecias a respeito do prometido. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. Fiquem à vontade também, caso queiram comentar, fazer alguma pergunta, alguma participação, fiquem à vontade, tá bom? Então, Gênesis capítulo 3, 14 e 15. Vitório, poderia ler para nós, por gentileza? Uhum. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Trecho muito precioso para nós. Aqui, na Bíblia, é a primeira menção direta, digamos assim, a respeito do Senhor Jesus. Logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós temos essa menção direta. Então, aqui no contexto, a serpente havia enganado Eva, e Eva havia dado do fruto para Adão, e ambos comeram e pecaram contra Deus, e então caíram. Toda a humanidade caiu, quando Adão, nosso representante, pecou. E então aqui o Senhor Deus está falando à serpente, como nós lemos. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, Deus declara o castigo a ela, a serpente. E então, o que também nos leva a entender que possivelmente a serpente poderia ter patas, pelo fato de do castigo ser que ela rastejaria sobre o ventre. Mas o trecho, a parte principal, é a respeito do que aconteceria, que é o versículo 15. Então, haveria inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, esse evento está apontando, na verdade, para a cruz, está apontando para a cruz de Cristo. O descendente aqui não poderia ser outro senão Jesus Cristo, pois este feriu a cabeça da serpente, venceu o inimigo na cruz, expôs a vergonha na cruz e
a serpente feriu o calcanhar. O Senhor Jesus veio a de fato morrer, mas na sua morte, o Senhor Jesus venceu a própria morte e venceu os principados e potestades, venceu o inimigo. E assim, então, faz essa referência de que ele feriria a cabeça, né? Então é maravilhoso nós vermos essa promessa de que logo no começo, logo após a queda, haveria a certeza da vitória, haveria a certeza de que o Senhor Jesus venceria, né? Deus, na eternidade, já havia feito o seu plano de salvação, então, após a queda, não, não surgiu um plano, um outro plano, né, para consertar, para corrigir. Não, tudo já fazia parte do plano perfeito de Deus, e Deus já havia proposto o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus já havia sido destinado para morrer na cruz por nós e assim vencer a morte, vencer o inimigo. Então, o descendente aqui em Gênesis 3,15 é o nosso Senhor Jesus. Muito bem. Alguém gostaria de comentar algo? Vitória? Mas fiquem à vontade. Então, que maravilha. Logo no primeiro livro de Gênesis, a gente já vê a respeito do nosso Senhor Jesus, a respeito de sua vitória. Vamos agora para Deuteronômio, que é um livro que está dentro do Pentateuco, né? Um dos livros também escritos por Moisés, Deuteronômio. O último livro do Pentateuco, Deuteronômio 18, versículo 15 a 22. Deuteronômio 18, 15 a 22. Vou pedir para o nosso irmão George fazer a leitura, por gentileza. Com certeza, amor. Do 18, 15 ao 22. Isso. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falarão bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em meu nome, em nome do meu Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém. Irmãos, este é um trecho precioso, maravilhoso. É um grande tesouro para nós aqui no livro de Deuteronômio. Logo no versículo 15, Moisés está dizendo: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Olha só que interessante. Moisés está dizendo, então, que Deus haveria de suscitar um profeta a quem eles deveriam ouvir, e um profeta semelhante a ele. Também um profeta do meio de ti, ou seja, um profeta que tivesse essa linhagem, essa descendência de judeu, né? Então, do meio de ti, dos teus irmãos, ou seja,
que fizesse parte da descendência do povo, semelhante a Moisés. Nós sabemos que Moisés foi um grande profeta. Moisés falava diretamente com Deus. Moisés veio a receber as tábuas da lei de Deus. Então Moisés tinha uma grande intimidade com Deus, grande intimidade. Era um grande profeta do Antigo Testamento, foi o profeta Moisés. Mas aqui Moisés está dizendo que viria ainda outro, semelhante a ele, e que a esse eles deveriam ouvir. E um pouco mais à frente, nós vemos o próprio Senhor Deus dizendo novamente, no versículo 18, aqui agora não é Moisés dizendo, é Deus dizendo a Moisés, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vejam só como nós podemos claramente associar ao nosso Senhor Jesus. Este profeta seria um judeu, semelhante a Moisés, em cuja boca Deus colocaria as palavras, e ele falaria tudo o que ele ordenasse. E de fato foi assim com o Senhor Jesus. Ele falava tudo o que o Pai o havia ordenado para que ele viesse a falar. E nós sabemos também que o nosso Senhor Jesus e o Pai eram um. Ele mesmo vem a dizer, né? Eu e o Pai somos um. Então, de fato, o Senhor Jesus fez toda a vontade do Pai e falou tudo o que o Pai havia lhe requerido. E no versículo 19, olha só que interessante, né? Aqueles que não ouvissem as palavras deste profeta, Deus pediria contas a essa pessoa. Não ouviu. Então, claramente, nós podemos associar ao Senhor Jesus. Pois, de fato, aqueles que não ouvem ao Senhor Jesus, que não creem no seu evangelho, não creem na sua pessoa, Deus pedirá contas disso. E isso no juízo final. E então, aqueles que não ouvirem serão condenados, aqueles que não crerem no nosso Senhor Jesus, né? E não ouvir o evangelho, não ouvir com fé o evangelho e as palavras de Cristo, né? O próprio Senhor Jesus também disse, semelhante a João Batista, né? Para que o povo se arrependesse. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então, é um trecho maravilhoso. Moisés está falando do nosso Senhor Jesus aqui, em Deuteronômio. Está anunciando ao Senhor Jesus, anunciando esse grande profeta que viria. E nós sabemos que ele é muito maior que Moisés. Assim como o livro de Hebreus vem a dizer que ele é maior que os anjos, que ele é maior que Moisés, maior que a antiga aliança. Este é o nosso Senhor Jesus, anunciado aqui pelo profeta Moisés. Muito bem. Não precisam abrir. Eu vou abrir aqui em Jó, capítulo 19, versículo 25. Então, já vimos duas passagens que estavam apontando para o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Agora veremos mais uma. Jó 19, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que declaração maravilhosa! Jó declara esta frase em meio à sua dificuldade, em meio ao seu sofrimento, né? Ele havia perdido a sua família, os seus bens, suas propriedades, os animais, e ele havia adoecido, seu corpo estava muito doente, mas ele declara: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então,
mais um tesouro para nós aqui, apontando para o Senhor Jesus, apontando para Cristo e para a sua vida. Ele sabia que Jesus vivia, olha só. E aqui Cristo ainda não havia encarnado, e Cristo ainda não havia encarnado, mas ele já sabia que o Senhor Jesus vivia. E de fato, como Jó estava conversando com Deus, aqui o Redentor só poderia ser uma terceira pessoa, né? Então não era o próprio Deus Pai, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Seria o Redentor que, que é aquele que salvou Jó, né? E que justificou Jó diante do Pai. Muito bem. Outro trecho. Agora nós vamos passar para o livro de Salmos. Alguém tem alguma pergunta? Ok. A Débora chegou entre nós também. Muito bom. Livro de Salmos. Se quiserem, não precisam abrir, mas fiquem à vontade. Salmo capítulo 2, versículos 6 a 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, aqui o salmista está dizendo a respeito deste rei, né? Eu, porém, constituí o meu rei. E no 7, vem a dizer que este é filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse trecho também, o autor de Hebreus, creio que no capítulo 1, vem a usá-lo descrevendo também a pessoa do Senhor Jesus, né? Pois a qual dos anjos ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nenhum dos anjos, somente ao Senhor Jesus, né? Trecho maravilhoso, falando a respeito do nosso Senhor Jesus aqui no Salmo. E os próximos versículos vêm a corroborar com esse fato de que, de fato, é o Filho. Pois com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Beijai o filho, versículo 12. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vejam só, então aqui está apontando para o nosso Senhor Jesus e seu reinado. Aqueles que se refugiarem no Senhor Jesus serão bem-aventurados, né? E aqueles que assim demonstrassem submissão, que é o que quer dizer aqui, né, beijai o filho, né, no sentido de reconhecimento e submissão, né, eles serão poupados da ira vindoura, né, dessa ira que será inflamada nos últimos dias, né, no dia da volta de Cristo. Então, estes serão poupados da ira do Cordeiro, a ira do Cordeiro, ira da qual os homens procurarão fugir no último dia, os homens que não têm a Cristo, né? Os ímpios, os incrédulos, procurarão fugir, procurarão a morte e não acharão, porque eles preferirão a morte do que a ira do Cordeiro, que será com certeza terrível para aqueles que não creem no Senhor Jesus. Muito bem. Há mais um salmo que aponta para o Senhor Jesus.
né? Estes não são todos, né? Eu, na verdade, eu selecionei alguns. Existem muito mais, muitos mais. Esses foram os que me chamaram a atenção. Salmo 110, versículos de 1 a 4. Salmo 110, 1 a 4. Débora, poderia ler para nós, por gentileza? Peraí, rapidinho. Ok. Aqui é um salmo de Davi, né? O nosso Davi, ele irá dizer a respeito do Messias, do prometido. Qual é o salmo? Salmo 110, versículos 1 a 4. 110. Tá bem. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o centro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Ótimo. Obrigado, Débora. De nada. Olha só, este salmo de Davi estava falando a respeito do Messias que viria, do nosso Senhor Jesus. Logo no versículo 1, ele diz: disse o Senhor, né, Deus Pai, ao meu Senhor. Ou seja, aqui nós vemos que há duas pessoas, né? Disse o Senhor, com todas as letras maiúsculas, né, que apontam para o nome de Deus, Yahvé. Disse o Senhor ao meu Senhor. Não havia um outro Senhor, além do Senhor Deus, havia um outro Senhor, ainda que aqui com letra minúscula, havia um outro Senhor para Davi. E quem seria então este Senhor? Era o Messias prometido, no qual os judeus deveriam esperar, deveriam crer. Os judeus que tinham acesso aos salmos, tinham acesso aos profetas, ao Pentateuco, eles deveriam saber que Jesus estava sendo anunciado ali. Então, mais uma vez aqui, nosso Senhor Jesus está sendo anunciado, está sendo prometido. E diz a respeito do Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E, destacando o versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este trecho, até certo ponto, pode ser aplicado ao rei Davi, até certo ponto, né? Por quê? Melquisedeque foi um rei ali do passado e sacerdote, que ele aparece poucas vezes na Bíblia e ele aparece lá em Gênesis, né? Apenas num pedaço, quando ele abençoa a Abraão. E ali diz que Melquisedeque é rei de Salém. Então, Melquisedeque, ele tem dois ofícios. Ele possui o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Então, até certo ponto, pode ser aplicado a Davi, porque Davi também era rei, né? Mas Davi não era
sacerdote para sempre, né? Sabemos que Davi também tomou dos pães da preposição, né? O que só o sacerdote poderia tomar, ele tomou, e, e isso foi permitido por Deus. Mas sacerdote para sempre, somente o nosso Senhor Jesus, que é o que o livro de Hebreus também fala, né? Que o nosso Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados de uma vez por todas, ou seja, ele foi o nosso sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote. Então, no Antigo Testamento existia o sacerdote, o sumo sacerdote, que era aquele que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas existe ainda um outro, que é o grande sumo sacerdote, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus, que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. O nosso Senhor Jesus também ele é muito anunciado no livro de Isaías, livro do profeta Isaías. Na verdade, eu creio que seja o profeta que mais fale, talvez com mais detalhes, a respeito do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir lá Isaías 9. Está bem próximo, Isaías 9, versículos 6 a 7. Vou tentar compartilhar aqui também, vamos ver se eu creio que funcionará. Isaías 9, 6 a 7. Vamos ver se abre aqui. Então aqui está para quem quiser também. Isaías 9, 6 e 7. Vou fazer a leitura. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, aqui, o profeta Isaías está dizendo a respeito deste menino, né? O menino que nasceu, que foi dado, mas nós vemos que as qualidades deste menino são singulares, são únicas, não podem ser aplicadas a um outro rei, não podem ser aplicada a a um outro ser humano. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então aqui, certamente, o profeta Isaías está apontando para o Senhor Jesus, que nasceria da Virgem Maria, e que ele teria todas essas qualidades, que são qualidades divinas, príncipe da paz, né? Sabemos que o Senhor Jesus fez a paz através da sua cruz. Então, certamente aqui o profeta Isaías está apontando para o grande rei, o grande ungido, que é o Senhor Jesus. Isaías 11. Temos aqui o slide. Vou pedir para o Vitório fazer a leitura para nós. Isaías 11. Deixa eu ver se irá mais. Isso, do 1 ao 5. Do 1 ao 5? Isso. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele e o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor.
Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade os cintos de seus rins. Amém. Perfeito. Então, aqui mais uma profecia do profeta Isaías, apontando para o Messias, que viria do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? Ou seja, da linhagem de Davi viria este rebento, né? E das suas raízes um renovo. O renovo também é um título muito singular usado no Antigo Testamento, que também apontava para o Senhor Jesus. Repousará sobre ele estes 7 espíritos que o Vitório leu. Esses 7 espíritos. E lá no Apocalipse, diz também que estes 7 espíritos estariam sobre o nosso Senhor Jesus, né? Que são esses espíritos, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Também diz que ele ferirá a terra com a vara de sua boca. Ou seja, está apontando para o juízo que Cristo exercerá, a justiça que ele fará. Então, muitos textos do Antigo Testamento apontam assim, né, para a justiça que haveria de acontecer, o juízo, e também a paz que haveria de reinar após esse juízo, né? A paz no reinado do Messias, do grande rei, do grande filho de Davi. E diz também que com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Pode ser que aqui esteja também fazendo referência de que o inimigo seria derrotado através do sopro do nosso Senhor Jesus. E lá em Apocalipse diz também que o nosso Senhor Jesus derrotaria o inimigo apenas com um sopro. Derrotaria o anticristo apenas com um sopro. Então pode ser que aqui também esteja fazendo essa referência. Isaías 53. Este é um capítulo que fala muito a respeito do nosso Senhor Jesus. Pode ser que no Antigo Testamento seja o capítulo que mais fale a respeito do Senhor Jesus. E, inclusive, há um livro que considera, né, cujo título é O Evangelho segundo Deus, né? Ou seja, assim como existem os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, o autor do livro, ele intitula assim, né, O Evangelho segundo Deus, fazendo referência a Isaías 53, ou seja, como se fosse um evangelho presente no Antigo Testamento. Então eu farei a leitura, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. Então, mais uma vez, a palavra renovo aqui presente. Perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E foi de fato o que o nosso Senhor Jesus sofreu nos momentos antecedentes à sua crucificação e na crucificação. E também foi desprezado. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esta é uma declaração de um judeu convertido, né, daquele que esperava de fato pelo Messias, né, que sabia que era salvo pelo Senhor Jesus, né, pelo Messias, embora eles ainda não o conheciam como o nosso Senhor Jesus, mas
era o Senhor Jesus, que era o Salvador do povo do Antigo Testamento. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a verdade de nós todos. Vejam só como de fato é o Evangelho sendo exposto, né? Muito parecido também com algumas epístolas de Paulo, que Paulo descreve muito bem a respeito do Evangelho. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então é interessante que tudo isso ainda não havia acontecido, mas o profeta Isaías diz como se já houvesse acontecido. E de fato foi assim. O Senhor Jesus, perante o Sinédrio, perante Pilatos, né? Ele, ele não desejou argumentar ao seu favor, mas ele muitas vezes permaneceu em silêncio, porque ele voluntariamente estava dando a sua vida pelos seus. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então, olha só, este é um israelita verdadeiro, né? Que cria no Senhor Jesus, que cria no Messias. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, né? Que aponta aqui para José de Arimateia. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Olha só, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vejam só, é o evangelho sendo exposto aqui em Isaías. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muito bem, então nós vimos aqui o profeta Isaías anunciando o Messias e dando detalhes a respeito de como seria, né? E dizendo como se já tivesse acontecido mesmo, né? Que bênção, uma grande bênção para nós poder ver o nosso Senhor Jesus sendo conhecido através do profeta Isaías. Jeremias também vem a falar sobre o nosso Senhor Jesus. Vou pedir para o Enzo fazer essa leitura para nós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Amém. Olha só, então, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ou seja, da linhagem de Davi viria um renovo justo. Então, mais uma vez, o título renovo aqui presente. E rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Então, vejam, mais uma vez, a questão do juízo e a justiça sendo anunciadas através do renovo. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Então, falando um pouco também sobre a paz, né, que reinaria, que haveria neste reinado. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Daniel 7. Este é um trecho maravilhoso. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu irei fazer a leitura. O profeta Daniel está falando a respeito
do Messias, do nosso Senhor Jesus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O ancião de dias aqui é um título para o nosso Deus, né? Um título para Deus Pai. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal. Olha só a questão do juízo. E se abriram os livros, né? Ou seja, o julgamento está prestes para começar, né? Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Ou seja, o contexto aqui é a visão que Daniel teve, né? Um sonho enquanto ele estava deitado. Ele teve esse sonho dos 4 animais que submergiam do mar, né? E que representavam grandes reinos, né? Representavam grandes reinos da história, né? Dentre esses animais, um deles era o mais terrível de todos, que era o último, que representava Roma. Então, foi isso que que ele havia visto, né? Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Olha só, que é o título que o nosso Senhor Jesus mais usava a respeito de si mesmo nos evangelhos, né? Ele até pergunta para Pedro: quem diz o povo ser o filho do homem? Então o Senhor Jesus usava esse título, filho do homem, né? E isso aponta também para a humanidade do Senhor Jesus. Ele sendo Deus, havia se encarnado, feito-se 100% homem também, e então ele usava esse título a respeito de si mesmo, filho do homem. E Daniel usa esse título, que eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Ou seja, ele via alguém semelhante a um homem, né? Com características semelhantes a um homem, com aparência de homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, ou seja, Deus Pai deu domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Olha só, domínio eterno. Não poderia estar falando de outro rei, que não passará e o seu reino jamais será destruído. De fato, está apontando para o Senhor Jesus, assim como a pedra que destrói aquela a estátua, né, de Nabucodonosor, que destrói bem ali nos pés, né? Aquela pedra está apontando para o Senhor Jesus, né? Jesus seria aquela pedra que venceria, que apareceria no reinado de Roma, né? E foi o que aconteceu, e reinaria para sempre, né? Zacarias capítulo 3. Vitório, lê para nós, por gentileza. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará a seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Muito bem. Aqui, então, Zacarias usa o título O Renovo. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E no versículo 10, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Ou seja, o que o profeta Zacarias está dizendo aqui no versículo 10 é que naquele dia haveria paz, né? A paz seria instaurada de tal forma que
que amigos poderiam ficar debaixo da vide, debaixo da figueira, em paz, né? Então está apontando para um período de paz que seria instaurado pelo nosso Senhor Jesus, né? Então, de certa forma, nós já desfrutamos de um período de paz, mas não ainda pleno, como será após o juízo e após a eternidade com o Senhor Jesus, né? Após a sua segunda vinda. Então aqui Zacarias está falando sobre o renovo, está falando sobre o nosso Senhor Jesus. Lucas 1 diz assim, agora já no Evangelho, né? Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ou seja, então todas as profecias que estavam sendo feitas a respeito do rei que viria, da linhagem, estavam apontando para o Senhor Jesus. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Muito bem. Agora, irmãos, caminhando para a nossa conclusão. Antes de sua encarnação, Jesus já era o Filho, né? Então, aqui eu destaco esta verdade. Antes de sua encarnação, Jesus já existia. Ele já era o Filho de Deus, ele já era Deus Filho, junto ao Pai, de eternidade a eternidade, sendo ele Deus, não havendo ele um início, né? Não, ele não foi criado, o Filho não foi criado, o Filho sempre existiu junto ao Pai, foi eterno com o Pai. Então diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, lá no princípio de todas as coisas, era o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Olha só, então, apontando para a eternidade do nosso Senhor Jesus, e como ele também estava presente na criação. Olha só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem o Senhor Jesus nada poderia ter sido criado, né? E ele estava com Deus e ele era Deus. Ele era Deus, Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. E nada do que foi feito se fez, né? Então, como nós sabemos, né, que alguns cientistas, né, defendem a teoria do Big Bang, né? Aqui nós sabemos que isso é algo totalmente impossível, né? Que todas as coisas foram criadas por Deus, através do Verbo, que é o nosso Senhor Jesus. E nada poderia ter surgido de outra forma, nada poderia ter surgido espontaneamente, porque nada do que foi feito, porque por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok. Eu vou pular algumas partes para caminharmos para a nossa conclusão. E aí depois daquelas partes eu tento fazer um vídeo e enviar para vocês. Conclusão. Vou pedir para o Jorge ler para nós João 14, do 1 ao 6. João 14, do 1 ao 6. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Então, aqui neste trecho, nós vemos
uma promessa do nosso Senhor Jesus, né? O Antigo Testamento estava apontando para o Senhor Jesus, e com muitas promessas de que ele viria. E aqui o nosso Senhor Jesus promete-nos preparar lugar para nós, né? Para aqueles que creem no Senhor Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Promete preparar lugar. E olha aqui uma outra promessa: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, esta promessa ainda há de se cumprir, né? Assim como todas se cumpriram, todas as promessas que foram feitas se cumpriram. O Senhor Jesus veio, ele também prometeu que foi nos preparar lugar e voltará para nos receber. Então, esta promessa está a se cumprir. E Deus, que não é homem para mentir, certamente cumprirá essa promessa. Assim como o nosso Senhor Jesus prometeu que ao terceiro dia ele ressurgiria, e de fato ele ressurgiu. Então, podemos ter essa esperança no nosso Senhor Jesus, a respeito de que essa promessa será cumprida. Nosso Senhor Jesus virá ainda outra vez, a segunda vez, para recolher os seus e para estarmos com ele no seu reinado de paz, no reinado do Messias, vivendo para sempre no céu com nosso Senhor Jesus, para a glória. E a aplicação é aqui 1 Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, este é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E assim como o Apocalipse diz, né, a uma das igrejas, né, ser fiel até a morte e a coroa da vida. Então, esta é a aplicação para nós, né? Sejamos fiéis no nosso Senhor Jesus, perseveremos na fé, pois ele tem reservado para nós a coroa da vida. Nós que cremos nele, nós que cremos que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento e que veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós para nos dar a vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, que assim nós vivamos para a sua glória, vivamos para a glória deste Rei que voltará e voltará com o seu reino, e então nós estaremos com ele para sempre, para a glória dele, no seu reinado de paz, junto ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus seja louvado, que ele nos abençoe e que ele nos proporcione mais momentos de meditação assim na sua palavra. Que Deus Amém. dê um ótimo dia e que ele receba toda a glória. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Também. Alguém quer fazer um comentário? Uma bênção, viu, Maria? Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém. Passagens assim maravilhosas. Com certeza conforta muito nosso coração. Poder ver, né, e lembrar todas as profecias, né, de que Jesus Cristo sempre foi, sempre será o nosso Salvador. Amém. Deus Amém, abençoe Jorge. sua vida, viu? Amém, Jorge. Glórias ao Senhor. Vou pedir então para a
Débora fazer uma oração final para nós e assim estamos dispensados. Tá bem. Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigada por esse dia, Senhor, por essa aula. Que o Senhor venha estar nos abençoando nesse dia, ó Deus. E que possamos sempre seguir no teu caminho, ó Deus, nos ajuda. É isso que eu te Amém. peço, agradeço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.